Olá, você está na turma 9523, uma turma feita especificamente sobre demanda. E nós vamos aqui falar sobre o exercício extra. O único que fez o exercício extra foi o participante número 2, que é o Lucas Rolim. Vamos dar uma olhada no que foi solicitado de extra para entender os motivos da solicitação. Abrindo aqui o exercício extra, em exercício 1 e exercício 2, exercício extra 1 e exercício extra 2, que foi demandado através de um pedido. Aqui está o pedido. Caso 1 e caso 2. Foi pedido para fazer uma estruturação diferente, colocando para um novo envolvido que está interessado na parte de segurança. Segurança da organização. Segurança do trabalho na organização. E a classificação dada livre pelo participante. O caso 2 é para mostrar que é possível fazer um módulo com 2 painéis. Não um painel único, como nós temos feito aqui no exercício 2 de AP. E especificamente para que apresente na parte inferior o painel de anotações, notas, para que seja mais fácil preencher a descrição dos itens da EAP. Vamos ver então como é que o Lucas Rolim fez a primeira demanda, o primeiro exercício. Abrindo no Project, temos o exercício dele já com o caso modo 4 e modo 4.2. Vamos ver o modo 4.1. Esse é o modo 4.1, onde ele classificou alta exposição, baixa exposição, média exposição e as empresas. Vamos dar uma olhada se ele preparou o modo de AP para receber isso. Ele não criou um modo de AP para receber essa classificação. Eu vou então colocar nesse modo o Outline Code 2, onde ele disse que é análise de risco. E vou olhar aqui que ele preparou a personalização do lookup, a configuração do lookup, aqui como projeto alta, média e baixa, condição de segurança ou de risco, e contratado é contratante, contratar, ou seja, quem é que está envolvido e os pacotes que vão estar sujeitos a isso. Ele colocou aqui uma descrição arrumadinha, para ficar mais fácil para entender um relatório. Ele não colocou a coluna, mas aqui está o conjunto que ele usou para classificar. Não colocou a coluna, mas o resultado é, voltando aqui para o modo 4, o resultado é que nós temos quadrado mágico, view, reduzindo a estrutura ao mínimo, projeto, alta exposição, empresa contratada, baixa exposição, contratado e contratante, média exposição, empresa contratada. Então parece que a empresa contratada é que tem maior risco laboral. Teria que ter uma equipe de supervisão de segurança do trabalho maior. Superestrutura, alvenaria, então essas partes aqui ficaram sob a responsabilidade da contratada, e aqui a empresa tem que ter uma equipe de segurança bastante significativa. Isso é bom para eu que estou verificando isso. Aqui eu não tenho indicator. Eu não consigo enxergar indicações. Eu vou colocar aqui o indicator para ver indicator se tem, não tem anotações sobre esse trabalho aqui. Azulejo da parede. O que é azulejo da parede? É um item da estrutura, mas eu não sei bem o que é isso, como é que eu meço o andamento, eu não sei como é que eu vou medir para pagar, eu não sei como é que eu vou aceitar. Mas o modo 4 ficou construído. E o modo 4, estrutura, aqui diz, filtro 3, não encontrou. Então, eu não tenho filtro 3. Modo 4. Modo 4. Modo 4, caso 1. Modo 4, estrutura. Vamos ver como é que é o modo 4 com view, more views, edit. Aqui diz, estrutura analítica org. Bom, essa estrutura deve ser a minha. Opa, eu tenho uma estrutura aqui. Caso 1. Essa é do caso 1. Será que é essa estrutura que ele mandou para mim? Porque o caso 2 previa um painel. Um painel inferior. Deixa eu ver aqui. Eu vou fechar o arquivo e vou dar uma olhada. Ah, esse é o caso 1, tá certo. Só o caso 1. Vamos para o caso 2. No caso 2 do Lucas, é aqui. O exercício 2 é o caso 2. Então, abrindo... Eu imaginei encontrar os dois lá dentro. Então, abrindo... eu encontraria
o modo com 2 painéis. Painel superior, painel inferior. Vamos ver se eu acho. Aqui temos um painel superior e um painel inferior. Aqui é a própria estrutura analítica e aqui embaixo eu escrevo alguma coisa. Como é que o Lucas fez isso? Deixa eu ver. O modo 4, o modo 5, botão direito, More Views, modo 5, Edit. Olha, o modo 5, ele é um modo composto. Tem uma parte de cima e uma parte de baixo. A parte de cima ele já aproveitou que existia, o modo 01 EAP. E a parte de baixo ele usou o Task Form. Vou dar uma olhada aqui embaixo, botão direito nessa área, eu encontro aqui, essa área é um Task Form. É um formulário da atividade. Um formulário do item, da tabela de atividade. Deixa eu ver aqui. Eu posso ver várias coisas. Dinheiro, eu posso ver trabalho, eu posso ver predecessores, que não há assunto, mas eu posso ver notas. E o Lucas fez um modo que me permite marcar aqui e escrever aqui. Marcar aqui e escrever aqui. Marcar aqui e escrever aqui. Dessa maneira eu documento tudo que eu tenho que documentar e visualizo tudo. E aí com os recursos que tem na ferramenta, eu posso até fazer algumas edições e algumas arrumações para ficar mais amigável à leitura. Já falamos que aqui são indicações de que existem conteúdos. E aqui, com esse modo 5 que ele criou, eu consigo preencher informações de maneira mais fácil, numa condição mais produtiva. Quando eu vejo a minha Ribbon aqui, eu não encontro esse modo 5. Eu não encontro. Como é que eu vou encontrar? Vamos falar sobre isso num vídeo extra. Mas, Lucas, uma coisa interessante na construção da macro. Eu vou fazer um modo aqui novo. Um modo que eu digo, eu vou preparar um botão aqui na minha barra, que eu quero ver o seu trabalho. Então, botão direito, eu colocaria um botão, mas antes eu tenho que ter uma macro. Desenvolvedor, macro, eu chamo de macro, dou um nome para macro, começo a gravação e digo, vou criar um modo que é o modo 5. Já criei o modo, eu vou acionar o modo chegou, mas eu preciso, dica, baixar o split e eu preciso levantar o split e eu preciso escolher aqui Notes. Eu gravei isso na macro. Agora eu termino e saio com a macro gravada. E ainda aqui na Ribbon, processo GP, no meu caso, eu vou customizar colocando um botão novo. Um botão que aciona a macro. Macro que eu fiz e está na minha máquina. Não está na máquina do Lucas. Bom, eu tenho a minha máquina, botei o AA, vou colocar aqui em planejamento. Dentro de planejamento eu vou adicionar a minha macro que chamou o grupo, que tem um modo que o Lucas mandou para mim. E eu vou arrumar isso, eu vou colocar um nome novo, chamado de preenchimento de dados. Está muito grande. Então, vou colocar aqui como info da EAP. E vou colocar esse quadrado azul. Ok? Pronto. Agora eu devo ter um quadrado azul. Por que é que eu fiz a macro mexendo no split? Vou colocar o split aqui. Esquisito. Quando eu chamar a minha macro, ele coloca direitinho aonde deveria estar. Se eu colocar o split aqui, ou se eu eliminar o split, e eu acionar a macro, ele vai buscar tudo que precisa e ainda vai posicionar no campo Notes. Porque eu podia estar com Coast aqui. Quando eu chamar a minha macro no meu botão, ele não só busca, como ele também ajusta as coisas. Pelo menos deveria. Ele não está mostrando aqui o campo Notes. Aí não é uma questão de MS Project, é uma questão de estudar a macro. Vamos ver isso um dia, ou se for interessante. Mas observa que na hora que eu construí a macro, eu pedi para que ele ajustasse o split e ele ficasse exatamente no meio. Como eu pedi para ele ajustar o Notes, talvez a macro tenha dado problema nesse ajustar o Notes. Vamos ver isso mais tarde. Mas de qualquer maneira, Lucas, você cumpriu a proposta. E agora você chama alguém da Microsoft, não de Project, da Microsoft, para analisar o que aconteceu
com a gravação da macro em Visual Basic.